E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre os livros que eu li no mês de fevereiro. Diferentemente da maioria dos meses, agora em fevereiro eu consegui ler vários livros e aí eu vim aqui comentar sobre eles com vocês. Para ser mais específica, eu li 5 livros, mas eu tenho 6 para comentar aqui com vocês. Mas logo vocês vão entender. Eu não vou ficar de muita enrolação aqui no início, mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal caso vocês gostem do vídeo, comentar, interagir com o vídeo, que o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo e aí eles vão começar a recomendar eles para mais pessoas. E também gostaria de lembrar vocês que eu sempre deixo o link da Amazon aqui na descrição do vídeo, porque eu sou associada, caso vocês comprem com o meu link, eu ganho uma pequena comissão, mas isso não altera o preço para vocês. Então, só lembrando aqui, tá? E agora sim, vamos começar com essa lista aqui, com esse vídeo. O primeiro livro que eu tenho aqui para comentar com vocês, novamente, é a Bíblia, que ano passado eu não estava comentando nos vídeos, né, de leituras, conforme eu ia avançando, mas eu decidi que nesse ano eu vou estar comentando aqui com vocês também. Nesse mês de fevereiro eu li o livro, terminei de ler o livro de Deuteronômio, e, enfim, eu fiz algumas anotações aqui, tive alguns pensamentos, porque esse foi o capítulo que encerrou ali a história ali de Moisés, não é? Mas aí a gente vai acompanhar, vai seguir acompanhando a história dos israelitas, só que agora com outro profeta, que seria o Josué. Mas enfim, eu vou ler aqui as anotações que eu fiz, porque no final de cada capítulo eu faço assim algumas anotaçõezinhas, tá? Não chega a ser uma leitura para estudo, né? Porque eu acho que eu teria que estar buscando outras fontes. É algo assim, como eu já comentei em outros vídeos, é mais uma curiosidade para mim mesma, porque a gente sempre ouviu as histórias bíblicas e tudo mais, eu pelo menos cresci com essas histórias, não é? E, enfim, mas eu nunca li de fato, fui à fonte, né, para ver essas histórias, e tem tantas referências na cultura pop e no mundo que vocês nem têm ideia, caso vocês não tenham lido isso aqui, mas enfim. E conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo a origem de algumas expressões que tem na nossa língua, pelo menos em português, não é? E diferenças em filmes, em séries, da cultura pop, a gente começa a entender um pouco da onde que essas coisas vieram, não é? Aí eu falei aqui que nesse capítulo tem basicamente uma recapitulação de tudo que ocorreu até esse momento com o povo de Israel, né, desde que eles saíram do Egito, porque o Moisés ele vai fazer o discurso final dele, porque ele sabe que ele vai morrer, Deus já avisou ele que ele não vai entrar na Terra Prometida, porque ele tinha desobedecido a Deus, e enfim, Deus deixa ele ver a Terra Prometida, mas ele não vai entrar lá, então Moisés vai lá e dá esse discurso final para o povo que tinha ficado, né? Outro ponto é que as pessoas que saíram do Egito, todas elas morreram ao longo dos 40 anos que eles ficaram vagando para lá e para cá, como uma punição de Deus, porque eles eram muito reclamões, e aí os que vão entrar são da nova geração. Então Moisés está meio que basicamente relembrando para eles a trajetória de todo o povo até aquele momento. Aí Moisés está fazendo esse discurso final ao povo e ele parece bastante ressentido, tá? Dá para sentir o ressentimento dele aqui em vários momentos, principalmente no início desse discurso, que ele está ressentido que ele não vai poder entrar na Terra Prometida que ele tanto queria. Porque a desobediência dele para Deus foi que Deus mandou ele encostar o cajado dele numa pedra e essa pedra jorraria água. Só que o povo estava reclamando tanto e estava enchendo tanto o saco dele que ele bateu com o cajado com força, a pedra rachou assim também com a ira, acho que de Deus, porque enfim, o cajado não quebraria a pedra, né? E jorrou água e tudo mais, mas aquela ali foi a desobediência. E por conta disso, ele não vai poder entrar na Terra Prometida, sendo que ele aturou todas as outras coisas do povo com paciência até aquele momento. Mas enfim, aí mostra que Moisés está muito ressentido com o povo de ter enchido tanto o saco dele, até ele chegar naquele ponto. E daí, por conta do povo, ele não vai poder botar os pés na Terra Prometida. Entendeu? E aí a gente também vê aqui que ele tentou argumentar com Deus em favor dele, como ele fez com o restante do povo até aquele momento, né? Porque no outro capítulo não tinha ficado isso claro, mas aqui ele fala que ele tentou argumentar com Deus, mas Deus falou assim, ó, não tem jeito, amigo, você não vai entrar lá, tá? Aí, enfim, Moisés ele morreu, ele tinha 120 anos, tá? Tava jovenzinho, né? Tava novo. 120 anos, ele morreu no Monte Nebo após vislumbrar a Terra Prometida. Aí, após isso, Josué assumiu o posto como líder e profeta do povo de Israel. E aí,
aqui nesse mês sigo eu lendo o livro de Josué. E no mês que vem eu venho e comento mais um pouco sobre esse livro com vocês. Fechou? Agora seguimos para um livro que inclusive já saiu resenha aqui no canal, que foi Frankenstein, da Mary Shelley, essa edição lindíssima, tá? O corte do livro ele é prateado e tudo mais. Enfim, eu estou encantada com essa edição. Ela é em inglês, tá? Totalmente em inglês, e ela foi até bem barata, na minha opinião, né? Porém, inclusive tem link dela na Amazon, tá? E vou ver se eu deixo aqui embaixo para vocês. Porém, ela é baratinha porque ela é uma edição bem enxuta. Ela não tem textos de apoio, ela não tem notas de rodapé. É você e Deus lendo esse livro aqui. Tá? Você e Deus. E se quiser consultar alguma coisa com o seu celular, mas como eu sou uma pessoa preguiçosa, eu não consultei. Enfim, eu vou deixar linkada aqui a resenha para vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais de profundidade sobre essa história, mas basicamente aqui a gente vai acompanhar a história do Victor Frankenstein, tá? Que ele era um jovem muito curioso e que tinha muita afinidade com ciências naturais. Quando ele vai para a faculdade, ele cria, depois de muitos anos de estudo, ele cria um monstro, uma criatura, que não recebe um nome ao longo da história inteira, porque eles só se referem a ele como monstro, desgraçado ou uma criatura, enfim, só nomes lindos, não é? E, enfim, ele cria essa criatura e aí, ao longo da narrativa, ele meio que vai colher os frutos do que ele plantou, né? Não que o Victor fosse uma pessoa ruim, mas ele foi uma pessoa irresponsável, digamos assim, e por querer brincar de ser o criador, não é? Ele quis ser o criador, criar um outro ser vivo e, enfim. Aí, como a gente já aprendeu com o livro ali de Deuteronômio, o povo, as pessoas, elas são ingratas e são reclamonas, tá? Daí ele vai ter que lidar com as reclamações e as exigências do monstro dele. Enfim, caso você tenha assistido o filme do Del Toro, que tem lá na Netflix, já adianto pra você que não é tão parecido assim, não é muito fiel ao livro, mas eu gostei muito daquele filme, tá? E continuo gostando, porque, enfim, é um filme bonito, mas esse livro aqui ele também é bem poético em vários momentos, tá? A gente vai acompanhar essa narrativa meio que pelo ponto de vista de três personagens, tá? Primeiro, que é o Robert Walton, que é quem vai estar meio que narrando essa história pra gente. Ele vai estar transcrevendo o que o Victor conta pra ele. Aí a gente vai ver a história pelo ponto de vista do Victor, quando ele tá contando, quando ele tá narrando a própria história, e tem um momento ali em que a própria criatura vai contar a história dele pro Victor e vai, enfim, vai começar, vai ter um momento ali, vai ter um diálogo com ele. E, enfim, é muito poético, a Mary Shelley mandou muito bem aqui nessa história, tá? E, enfim, é um bom livro, é um bom clássico, eu não vou mentir, que eu tinha a impressão de que eu não iria gostar de Frankenstein, por se tratar de um livro de terror, de quase 200 anos atrás, e daí eu achava, tipo, cara, eu já li livros de terror, assim, que são clássicos, tá, de Lovecraft e tal, e, assim, não são coisas que dão medo, e daí eu pensei assim, pô, mas pode ser que eu não goste, né, que o H.P. Lovecraft ainda são contos, então é mais rápido, mas esse aqui é um livro, e assim, não é um livro de terror, se você tem medo, pode pegar para ler, que não é um livro de terror, tá, pra gente hoje em dia não é, talvez na época fosse, mas é um livro que te faz pensar sobre várias e várias coisas. Além da escrita da Mary Shelley ser muito bonita. Aí também, ao longo desse mês de fevereiro, eu fiz um desafio comigo mesma para tentar desempacar alguns mangás físicos que eu tenho aqui na minha estante e que estão aí esperando ser lidos e eu nunca pego para ler. Aí, inclusive, eu até gravei um mini vlog e eu estou, assim, enrolando para editar e para postar para vocês, mas em algum momento vai sair, tá? Então, basicamente, eu peguei um final de semana para eu ler mangás e eu tava me propondo a ler vários mangás, lá no final eu não li vários mangás, eu li 3 mangás. Eu vou conversar aqui sobre esses 3 mangás com você. O primeiro deles é Lynx, que é da mesma autora de Given. Eu assisti o anime, eu gostei bastante do anime, tá? Sei que o mangá continua com a história, quem sabe um dia eu leia. Mas enfim, esse aqui não tem nada a ver com Lynx, ou melhor, não tem nada a ver com Given. É um mangá que é meio de crônicas, tá? Que a gente vai acompanhar meio que
o desenrolar e o desenvolvimento de alguns casais. É um mangá LGBT, tá? Que eu chamo de yaoi, tá? Porque eu sou uma otaku velha. Mas é um mangá LGBT, caso você não saiba, tá? E a gente vai acompanhar alguns casais, tá? Não lembro mais nem quantos, acho que são 4. E, enfim, são tipo crônicas, sabe? A gente não acompanha um período muito grande da vida deles, nem grandes coisas acontecem aqui. Não vou mentir que, por eu ter assistido Given, eu tava esperando um pouco mais, mas por se tratar de um mangá, em que a gente vai acompanhar 4 histórias diferentes, que os personagens meio que estão linkados entre si. De alguma forma, não deu tempo da autora desenvolver muita coisa, nem o romance, nem a relação deles. E isso aqui já era esperado, mas eu não vou mentir que eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu acho que ela poderia ter colocado menos casais aqui, desenvolvido mais entre eles, não é? Ou, sei lá, ter feito uma série de 4 volumes e cada volume vai para um casal específico. De repente ficaria mais interessante, assim, de acompanhar, sabe? Agora, 4 histórias aqui acabou ficando meio puxado, meio apressado, no meu tempo de aprofundar em nada. E eu não me apeguei nos personagens, achei as histórias meio bobinhas, chatinhas, e enfim. Eu dei 3,5 para esse mangá, porque não foi de todo ruim, tá? Mas, enfim, vou até mostrar aqui um pouco da ilustração por dentro, porque os traços são bonitos, tá? E, enfim, porém, eu esperava mais. Ai, gente, vai chegando uma idade, a gente vai ficando velho, as costas já começam a doer. Tô com um calorão aqui nesse quarto. Mas enfim, o que eu não faço por vocês, não é? Tudo pra produzir conteúdo pra vocês. Eu aqui já dando spoiler da capa dos outros mangás que eu tenho pra comentar com vocês, que eu também li nesse final de semana, que são o volume 27, ou melhor, o volume 26 e 27 de Kuroshitsuji, que aqui no Brasil ficou com o nome de Black Butler, tá? Que seria a tradução de um mordomo negro ou um mordomo sombrio, tá? Eu já vi alguns títulos assim. E aqui, basicamente, a gente acompanha o Ciel, tá? Que ele é um jovem, ele tem uns 12, 13 anos, e ele tem um pacto com um demônio, que ali permeia a vida dele como sendo o mordomo dele, se passa na Inglaterra vitoriana, e ele ainda é o cão de caça da rainha, que é como eles chamam, no caso, a posição dele como nobre, que ele resolve os problemas para a rainha da Inglaterra quando ela pede, assim, sabe? Tipo, ai, tá tendo uma série de crimes aqui que a polícia não tá dando conta de resolver. Por favor, Ciel, vá lá e resolva isso aí por mim. E, enfim. Aí, como esse aqui já são volumes bem avançados, não posso entrar muito na história, porque seria muito spoiler, caso algum de vocês esteja lendo ou pretenda ler, não é? Mas só posso dizer que a história vai avançando, tá se desenvolvendo bastante. E aqui, esse mangá é muito triste, tá? E aqui segue sombrio. Nesse mangá, a gente vai meio que, nesse volume aqui, acompanhar mais ali do início da história do Ciel. A gente vai ver a infância dele, a relação dele com os pais, e ver ali em qual situação que ele fez esse pacto com o Sebastian, que a gente já tinha uma ideia, assim, por cima, desde o início da história, mas aqui fica bem às claras tudo que aconteceu e nos próximos volumes a gente vai seguir acompanhando isso daí. Eu pretendo, agora nesse próximo mês ou no outro, já pegar e dar continuidade nessa série, porque eu gosto bastante, mas eu estava anos sem ler. E para finalizar, eu peguei finalmente para ler o 4º livro dos Bridgertons, que é Os Segredos de Colin Bridgerton. Eu já tinha assistido essa temporada na série, tá? Que é do Colin, da Penelope, caso você esteja um pouco perdido. Eles trocaram um pouco ali a ordem, tanto é que a temporada que tá saindo agora, o que já saiu, que é o da Sophie e do Benedict, era o 3º livro, tá? Mas enfim, esse aqui é o meu Guilty Pleasure, eu não vou mentir pra vocês. É ruinzinho, mas eu gosto muito, eu me divirto muito com essa série. E assim, eu vou explicar pra vocês porque é ruinzinho, tá? Porque conforme eu ia lendo isso aqui, eu me divirto muito com esse livro, tá? Mas geralmente eu me divirto mais no início e no final, porque sempre chega uma parte que, no meio desses livros, que eu já li alguns livros da Julia Quinn, que fica assim meio que um marasmo e eu fico assim me perguntando assim o que eu estou fazendo aqui. Mas, enfim, eu digo que é meio ruinzinho, porque conforme eu ia lendo esse livro, não sei se vocês sabem, mas eu já escrevi fanfics, tá? Hoje em dia eu não escrevo mais, por falta de tempo. O dia que eu me formar, eu espero ter tempo e disposição para voltar a escrever, porque era algo que eu gostava muito de fazer. Mas enfim, no meu auge da minha adolescência, eu escrevia muito fanfic, tá? E, inclusive,
A maioria delas era bem popular, tá? Não vou divulgar pra vocês porque eu tenho vergonha. Se vocês leram, leram, mas não saberão que sou eu, porque tem um nickname que não é o meu e, enfim. O dia que eu quiser publicar alguma coisa com vocês sabendo que eu sou eu, vai ser um tipo de história um pouquinho diferente. Mas, enfim, tô enrolando pra dizer que a Julia Quinn, quando escreveu isso aqui, ela já era uma mulher que devia ter uns 30 e poucos anos. Deixa eu ver aqui. Quando foi publicado? Foi publicado em 2002, no ano que eu nasci. Mas ela devia ter próximo dos seus 30 anos, tá? Tá ali próximo disso. Porque hoje em dia ela tem uns 50 e poucos, se eu não me engano. Porém, apesar disso, ela escrevia do mesmo jeito que eu escrevia quando eu tinha 18, tá? E assim, não é querendo julgar, mas tem algumas coisas aqui, tem momentos que são muito divertidos, mas tem umas coisas assim que são meio tão mal escritas. Eu vou dar um exemplo pra você, para vocês, no caso, não é? Aguardem no final que o vídeo tá divertido, eu tô me divertindo de gravar. Mas assim, eu vou dar um exemplo. Não vou ler porque eu não vou achar aqui a página. Mas tipo assim, ela tem umas manias de ficar repetindo as coisas, assim, sem parar. Por exemplo, a Penélope estava num baile e daí chega ali, as pessoas com quem ela está conversando entram num assunto que ela se sente desconfortável. Aí ela pensa assim, nossa, como seria bom ter algum pretexto para eu sair daqui, né? Aí chega o pretexto para ela sair daqui, aí a narrativa vem assim, nossa, fiquei muito feliz que tal fulano apareceu me chamando para conversar, porque, sabe, eu estava querendo muito sair dali. E, cara, a gente entendeu. Você literalmente falou no parágrafo passado que você queria sair dali. A gente entendeu. A gente não é burro, tá? A gente tem mais que 2 neurônios na cabeça. Mesma coisa pra, tipo assim, ao longo de toda a narrativa, a Julia Quinn tava fazendo bonitinho a gente ver, assim, o desenvolvimento do relacionamento da Penelope com a Lady Danbury, que a amizade das duas estava meio que florescendo. E aí a gente conseguia ver que a Penelope, com o passar das páginas, estava gostando cada vez mais da Lady Danbury. Mas ela fez questão de literalmente mencionar assim, umas 3 vezes ao longo dessa narrativa de como ela estava começando a gostar da Lady Danbury. E a gente está vendo, sabe? Você não precisa ficar mencionando esse tipo de coisa a cada 5 páginas. A gente está vendo, a gente está entendendo. Mas enfim, depois de todas essas críticas, vou resumir aqui para vocês que é basicamente a história que a gente vai acompanhar aqui. É da Penelope Featherington, que era muito pouco popular na época que ela debutou, né, na sociedade. É, enfim, com seus 16 anos, ela era um pouco acima do peso. Ela ficou uma solteirona, passaram-se 12 anos, se não me engano, agora ela estava com 28. É. E ela perdeu um pouco de peso, já estava um pouquinho mais bonitinha, mas continuou sendo uma solteirona e sem ninguém prestar muita atenção nela. Ela sempre teve uma boa amizade com os Bridgerton e sempre foi apaixonada pelo Colin, que é o filho mais novo. Não, não é o filho mais novo porque ainda tem o Gregory, né? Mas enfim, é um dos filhos mais novos dos Bridgerton. E os dois sempre tiveram uma amizade ali, ok. Porém, nada nunca aconteceu, nunca teve nada de romance entre eles, até que o Colin volta de uma viagem e ele acaba se apaixonando por ela, tá? Eles vão ficar juntos, caso você não tenha entendido como que é a dinâmica desses livros ainda, tá? Mas enfim, e daí aqui a gente ainda tem alguns segredos, que aqui fala os segredos de Colin Bridgerton, mas o maior segredo aqui dessa história mesmo é da Penélope, tá? Que todo mundo tá cagando e andando pros segredos do Colin, mas da Penélope ó, e eu não vou mentir. Reclamei desse livro, mas eu já comprei o quinto pra eu ler e eu quero ler logo. Que eu gosto desses livros, eu gosto dessa série. Critico a escrita da Julia Quinn, mas ao mesmo tempo me divirto com ela. Enfim, esse aqui foi o vídeo que eu esperava que fosse mais curto, porém me empolguei falando dos livros, como sempre acontece. Me perdoem por fazer vídeos compridos, relevem, mas assistam até o final, deem like, para o YouTube entender que vocês gostam desse estilo de vídeo e tudo mais. E, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram algum desses livros, comenta aí embaixo e vamos conversar, tá? Inclusive, fique livre também para me corrigir sobre algumas coisas que eu possa ter falado sobre a Bíblia e que não é bem assim. A gente também está aqui para aprender, não é? Então, enfim, vamos conversar aí embaixo. E, enfim, vou ficando por aqui. Eu espero vocês na semana que vem. Eu tá saindo vídeo toda segunda-feira, caso você não tenha percebido ainda. De vez em quando falha, mas eu tento não falhar. Então, toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, tá saindo vídeo. Então, eu espero ver vocês na próxima segunda-feira. Enfim, vou ficando por aqui. Tchau, tchau!